Vila Morena. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Direta Sem Café. Neste episódio iremos explorar lugares emblemáticos relativamente aqui ao 25 de Abril e à Revolução dos Cravos, com a presença do professor Dr. Marco António Noivo. Olá, professor, muito obrigada por estar aqui na nossa presença, por ter aceito o nosso convite. Poderá apresentar-se primeiramente aos nossos ouvintes e espectadores para conhecermos um bocadinho do seu percurso? Com certeza, a Rita, é um gosto muito grande, muito obrigado pelo convite, é uma oportunidade excepcional podermos, enfim, partilhar um pouco e de um tema tão importante e tão atual como o 25 de Abril. Nós estamos a celebrar os 50 anos, ainda há pouco dizia, eu sou exatamente de 74, portanto eu nasci em outubro de 74, estava na barriga da minha mãe quando foi o 25 de Abril e efetivamente para quem viveu aquela altura tem uma perspectiva, quem é desta época de agora tem outra perspectiva totalmente diferente. Eu sou de turismo, significa que toda a minha formação foi em turismo, depois em História da Arte na Faculdade de Letras, turismo primeiro no INP, e agora concluí, dia 11 de março, concluí a defesa da minha tese de doutoramento na Universidade de Sevilha sobre Battlefield Tourism, turismo dos campos de batalha em Portugal e Espanha do período napoleónico, portanto, outras guerras. Portanto, eu sou de turismo e olhar para o 25 de Abril com a perspectiva de alguém de turismo. E acho também que é muito coordenador de uma claro, pós-graduação. Exatamente. Eu sou professor aqui na Universidade de Lusófona, primeiro, segundo e terceiro ano da licenciatura em turismo, além de ser docente também e sou coordenador da pós-graduação em Tour Guiding, ou seja, formamos os guias intérpretes do nosso país. Professor, para começarmos e contextualizarmos também quem nos vê e quem nos ouve, quais é que são os principais lugares que se destacam nesta história do 25 de Abril? Há lugares físicos e lugares de memória, eu diria. Físicos, eu acho que os físicos, praticamente o Largo do Carmo é obrigatório. Não só por ser o sítio onde se concentram todas as atenções, não apenas do movimento das Forças Armadas, mas também dos lisboetas, que rapidamente, assim que se apercebem do 25 de Abril, correm ao Largo do Carmo. É onde Marcelo Caetano busca proteção dentro do quartel da Guarda Nacional Republicana, no Carmo, quartel do Carmo. Portanto, esse é um dos lugares mais emblemáticos, se não o mais emblemático. Depois eu diria que o Terreiro do Paço é particularmente importante, porque é um dos lugares onde a coluna de Salgueiro Maia, que vem, portanto, da Escola de Cavalaria de Santarém, e a coluna militar, que é conduzida por Salgueiro Maia, pelo capitão Salgueiro Maia, ao chegar ao Terreiro do Paço, tem os primeiros contactos com as forças do governo. E isso significa que tem ali, é um lugar emblemático também para o 25 de Abril. Pois claro, a Baixa poderá ter outros lugares de grande importância, a Rua António Maria Cardoso, onde era a PIDE da DGS, tem um papel determinante, mais no fim do dia, do 25 de Abril, é onde ainda se disparam tiros e onde morrem pessoas. Há pessoas que morrem exatamente no 25 de Abril e feridos também. Portanto, isto porque elementos da PIDE da DGS disparam sobre a multidão. Portanto, há ali uma memória a recuperar e, como diria, além dos espaços físicos, está também uma memória. E claro, esses lugares de memória, eu diria que estão muito presentes naqueles que estavam em Lisboa na altura do 25 de Abril, ou que ouviram a rádio e as senhas do início da Revolução, sim. E depois do adeus, o Grande Vila Morena. Portanto, essas memórias estarão muito distantes, eu diria, enfim, do pessoal de hoje. Sim, dos tempos de hoje, completamente. Mas eu diria que está ainda muito presente até na própria cidade de Lisboa. Se nós indo a estes lugares, há sempre uma descoberta, há sempre uma memória que, apesar de não estar, enfim, muito presente, ainda existe. E como é que esses lugares se podem eventualmente tornar como símbolo de resistência e de luta, portanto, pela democracia durante o 25 de Abril? Pois eu diria que aí os museus têm um papel determinante. Os museus servem para recuperar não apenas a memória, mas recuperar a nossa história. E uma coisa é a memória das pessoas, outra coisa é a história, o facto histórico e até as perspectivas dos vários lados. São factos, não é? São factos. E aí os museus têm um papel determinante. Há museus não apenas em Lisboa, que nós podemos ir buscar. O Museu de Peniche, porque foi uma prisão
Caxias, por ter sido também prisão, o Limoeiro, também prisão, portanto todos esses lugares estão muito ligados à resistência e a todos aqueles que lutaram, obviamente, contra o fascismo, inclusive contra o regime, o antigo regime. E podemos identificar algum padrão ou características comuns entre esses lugares? Eu diria as histórias pessoais. Quando nós vamos a esses lugares e ouvimos falar sobre este prisioneiro, o que sofreu, o que foi para ele e foi para a família dele e a marca que ele ficou, eu acho que essas histórias pessoais dão um toque humano. Eu diria que mais que o facto histórico, quando vamos a um museu desse e ouvimos as pessoas e os relatos de quem viveu algumas das atrocidades e aquelas vivências da época, aí sim nós podemos nos conectar aos testemunhos pessoais, humanos, familiares às vezes, e quando nós estamos num lugar desses e alguém diz, não, aqui esteve o meu pai preso, aqui esteve a minha mãe presa, esse aqui ganha uma dimensão, impacto, não é? Uma dimensão totalmente diferente. E há algum lugar em particular, na sua opinião, claro, que arrebata, assim dizendo, melhor este espírito e ideal do 25 de Abril, da Grande Revolução? Eu teria que puxar um bocado para o meu lado pessoal. Claro. Porque eu vivi na Rua da Misericórdia até os meus 9 anos. Significa que a minha escola era a Escola Oficial do Carmo, em pleno Largo do Carmo. Portanto, era o sítio onde eu brincava com o resto dos nossos amigos que estavam comigo e que viviam nas várias ruas em redor do Carmo. Portanto, o Largo do Carmo era um recreio para os miúdos dali do bairro. O que significa que essa memória estava muito ligada, e eu recordo-me sempre de ver fotografias a preto e branco de uma quantidade enorme de gente literalmente apinhada uns sobre os outros em pleno Carmo. E cada vez que eu vejo hoje em dia reportagens, filmes, imagens disso, eu recordo novamente, não porque tivesse visto, mas que ao longo da minha vida fui vendo de vez em quando aquelas imagens. Portanto, eu diria que o Carmo tem um simbolismo tremendo para representar a unidade de toda a nação que, se pudesse, estava toda presente no Carmo. Novamente. Sim. Ao fim e ao cabo, por ter sido o ponto, de maior decisão para a queda do governo e para a afirmação do capitão Salgueiro Maia como um homem com uma bravura extraordinária, uma coragem extraordinária, uma determinação, mesmo quando ele dizia que para as pessoas se afastarem, isso é a registro disso, para as pessoas se afastarem, e as pessoas estavam todas ali, queriam estar ali. Foi talvez um dos lugares, talvez através das imagens, um dos sítios onde nós vemos que a cidade de Lisboa se uniu rapidamente para poder apoiar não só o movimento das Forças Armadas, mas para estar presente. Sim, claro. Mesmo para querer lutar, não é? Querer estar ali, querer presenciar, querer afirmar. Afirmar-se. E eu recordo-me que, às vezes, até conversando com os meus pais e que na altura conversava também com os meus avós, eles diziam que havia uma alegria extraordinária, que as pessoas expressavam uma alegria fora normal, como se nós se tivesse havido uma contenção de tal ordem, quando se dá exatamente o 25 de Abril e o acorrer das pessoas ao Carmo, aquilo ganha uma dimensão verdadeiramente fora normal. É quase um grito de liberdade, mas é um grito de libertação também. E eu acredito que dessa forma, através dos testemunhos, é dessa forma que se tem preservado talvez a memória daquilo que seja o lugar emblemático da Revolução dos Cravos, não é? Existem diferenças significativas na percepção desses lugares entre gerações? Claramente que sim, claramente através de testemunhos. Claramente que sim. Nós, quando olhamos para o passado histórico, temos a oportunidade de ver que cada um desses lugares tem uma mensagem, uma narrativa, e às vezes ela é simplificada pelos meios de hoje. Quando eu digo os meios, não é só comunicação, mas a forma como nós lemos o passado. E há quem queira ler uma profundidade e outros que querem ficar apenas pela rama, um nível mais superficial. Mais confortável, talvez. E isso faz com que as pessoas não consigam entender toda a carga que ali está. Não se pede que a pessoa tenha toda a carga, mas pelo menos tenha uma noção das várias camadas históricas, humanas, patrimoniais, culturais que existem ali. Hoje em dia é difícil, então o turismo tem aqui um papel importante. E eu acho que é nesse momento que mais a juventude, e nos dias de hoje,
deixam, ok, aquilo não foi comigo, portanto não importa Há um muito. distanciamento. Há um distanciamento. Agora, o que é facto é que o turismo pode, efetivamente, ajudar as pessoas a viajar no passado. Claro. Com a Universidade de Lusófona, nós, para celebrar os 50 anos do 25 de Abril, vamos fazer um evento muito, muito interessante, com os alunos da licenciatura em Turismo. Estive a coordenar a ideia e pôr a malta a mexer. Então vamos fazer uma visita guiada pelos lugares de memória do 25 de Abril. Ou seja, identificamos os vários pontos, dentro da cronologia do acontecimento do 24 e 25 de Abril, onde é que estavam em Lisboa os lugares mais importantes e emblemáticos, e vamos a cada um deles, e depois há uma narrativa feita pelos alunos sobre o lugar, a memória do lugar, para que se possa recuperar exatamente a memória, e vai ser aberto para toda a gente. Portanto, há um interesse muito grande em que não apenas quem quer rever os lugares, mas das várias gerações, possa haver uma partilha de E é conhecimento e de bom memória. haver pessoas a quererem elevar cada vez mais o conhecimento, não é? Dar lugar ao conhecimento e, sobretudo, participar nesse tipo de... Até porque, se não o fizermos, é certo e sabido que voltamos a cair no mesmo erro. E a certo ponto já não há testemunhos, no fundo, não é? E esquece, a memória perde-se. De geração para geração, isto é muito curioso. É quase como se houvesse lá um filtro, e esse filtro muitas vezes faz cair coisas que são parte importante, são valiosas, são parte importante da mensagem que se deve reter. É verdade. Não se deve simplificar em algumas das coisas. Devemos ir buscar as várias camadas, os vários significados, sim. Como é que a visita a esses mesmos sítios emblemáticos, digamos, pode contribuir para uma compreensão mais profunda da história dos valores democráticos em Portugal? Não só servindo através dos testemunhos de geração em geração, mas indo propriamente ao lugar e perceber, ok, aqui aconteceu alguma coisa. O que é que foi? Eu diria que os lugares em si estão muito despidos da carga histórica da carga visual de há 50 anos atrás. Nós não vemos o Chaimita, Bula lá, nós não vemos aquela imensidão de gente. Então como é que nós podemos recuperar a narrativa histórica? Através de imagens. E isso é uma das coisas que nós vamos fazer. Os alunos vão levar imagens, fotografias da época, a mostrar como é que estava o Terreiro do Paço quando foi o 25 de Abril, como é que era o Carmo, as várias perspectivas sobre o Carmo. Há excepcionais fotografias desse dia. Portanto, nós vamos utilizar a imagem para reconstruir a memória daquilo que não é visível nos dias de hoje. Professor, pronto, muito obrigada pela sua presença no nosso podcast. Quanto a si, vemo-nos na próxima temporada, porque chegámos ao fim da temporada em comemoração dos 50 anos do 25 de Abril. Quanto aos outros episódios, pode-os encontrar no site da Universidade de Lusófona, no YouTube e no Spotify. Até à próxima temporada.